Olá, meu querido, bem-vindo ao nosso canal do Ministério Ágios. Você que acessou aqui o nosso vídeo no nosso canal, nós estamos estudando, a gente na verdade vem no estudo sobre louvor. E hoje nós vamos entrar no nosso estudo número 11, certo? Hoje nós vamos estudar o louvor como uma das armas de guerra. Certo? Louvor como arma de guerra. Nossa, que coisa bacana, irmã. Louvor como arma de guerra, né? Numa batalha espiritual, a gente também pode se utilizar do louvor, tá? A gente está bem acostumado com o texto de Efésios, mas nós vamos ver também que louvor a gente pode utilizar. Vamos fazer uma oração antes da gente entrar no estudo? Certo, meu amado? Você que está aqui acessando o nosso canal, para que o Senhor possa nos conduzir. Paizinho querido, nós estamos aqui neste momento, neste dia, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o louvor. Peço que Teu Espírito Santo possa estar nos guiando, possa estar trazendo luz e entendimento para nós e sabedoria para ministrar a Tua palavra, e que o Senhor também possa estar trabalhando nos corações que vão estar agora, aqui neste momento, assistindo, né, a este vídeo no nosso canal, que o Senhor possa abrir o entendimento deles, abrir o coração, abrir a mente, trazer uma palavra para estas pessoas que estão acessando o nosso canal neste dia, Pai. Obrigada por tudo e nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Bem, vamos hoje estudar aqui no nosso episódio número 11 da nossa série sobre o louvor, como a gente utilizar o louvor como arma de guerra. A gente está bem acostumado com aquele texto de Efésios que fala sobre batalha espiritual, e lá ele vai nos dar, né, vai explicar para nós como nós podemos vencer uma batalha espiritual, né? Ele fala da armadura espiritual, qual é a armadura espiritual do crente, e a gente vai ver que inclui a fé, inclui a palavra, mas também podemos utilizar o louvor como instrumento em meio a uma batalha, né? Em meio a uma guerra, certo? Uma batalha espiritual, propriamente falando, porque tirando esses países que vivem em guerra constante, né? Aqui na nossa nação a gente não vive, graças a Deus. Mas tirando esses países, né? Então, assim, dificilmente nós iremos travar mesmo uma guerra física aí com algum exército, né? Pode ser que isso venha acontecer, mas assim, dificilmente, né? Então, vamos tratar aqui como batalha mesmo espiritual, certo? E o que seria batalha espiritual? Nós não vamos ministrar aqui nesse estudo, até mesmo porque o tempo não nos permite, mas não vamos ministrar sobre batalha espiritual. Nós vamos falar sobre o louvor como instrumento numa batalha espiritual. Mas assim, o que é batalha espiritual? Rapidamente falando, só a definição, né? A batalha espiritual, na verdade, são conflitos que os cristãos, eles enfrentam ao longo da sua vida cristã, né? Conflitos aí que os servos de Deus, eles tendem a enfrentar, né, no campo espiritual. Durante toda a vida cristã, a gente vai contra, né, as forças das trevas, né? Contra as armadilhas e ciladas do diabo. Os cristãos, eles enfrentam diariamente, né? Existe uma batalha espiritual que nós não vemos, a gente não vê com nossos olhos naturais, mas que a gente sabe que existe uma batalha sendo travada entre o bem e o mal. E os cristãos, eles enfrentam, em algum momento da sua vida, vai enfrentar essas batalhas contra as potestades, né? Contra as trevas, contra a maldade, contra aquilo que o diabo tem preparado contra a igreja do Senhor, certo? Então, vamos ver como o louvor e a adoração, ela vai me ajudar em meio a uma batalha, né? Eu estiver enfrentando uma batalha contra o mal, contra o inimigo, né? Contra Satanás. Como é que isso vai me ajudar? 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 e 4, diz assim a palavra: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. A gente não luta segundo os padrões humanos, embora a gente vivamos como homens. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Né? Então,
como seres humanos, eu falei assim, dificilmente aqui, pelo menos na nossa nação, a gente vai travar uma guerra, né? Vai pegar uma lança, um escudo mesmo, fisicamente falando, um objeto mesmo, e vou partir em guerra contra o diabo, assim. Não, é tudo espiritual, é tudo no campo espiritual, certo? Existem alguns lugares em que esse tipo de conflito é travado mesmo, né? Com armas poderosas, né? Com armas de fogo, com bombas e alguns lugares até facas e facões, né? E existem, infelizmente, em vários lugares do nosso mundo em que existe esse tipo de conflitos mesmo, fisicamente falando, certo? Mas no campo espiritual, que é o que nós estamos falando aqui hoje, esse tipo de batalha, apesar de nós sermos humanos, as armas que o Senhor ele vai nos dar, elas não são humanas, certo? Não são humanas, mas, ao contrário, elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Elas são até mais poderosas do que um rifle. Em Deus, até para destruir fortalezas. Certo? Efésios, que é um versículo assim, modelo para falar de batalha espiritual. Efésios, eu peguei só referência 11 e 12, porque nós não vamos entrar lá na armadura espiritual, porque hoje aqui o que nós vamos ver é o louvor. Tá? Aí eu peguei só a referência 11 e 12 para a gente, só para reforçar 2 Coríntios. Diz assim: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então aqui eu estou só reforçando lá 2 Coríntios, e que a nossa batalha, né, não é contra a carne nem contra o sangue, né? Nossa batalha é espiritual. Estou falando aqui de batalha espiritual, certo? Então, em meio a uma batalha espiritual, Efésios ele vai falar da armadura espiritual, e a gente vê que as principais armas, nessas armas espirituais, para a gente travar essa batalha que acontece nas regiões celestiais, como está dizendo aqui, né, em Efésios, as principais armas é a palavra de Deus, é a fé, né? Nós também temos a oração, temos o jejum, e hoje nós vamos incluir o louvor, que também é uma arma poderosa em meio a uma batalha. Uma batalha que eu posso até dizer física, né? E principalmente espiritual, certo? Dentro do contexto de batalha espiritual, eu também posso incluir o louvor. Agora, o louvor, como a gente tem ministrado desde a primeira aula aqui desse estudo, ele não pode ser o louvor, pelo cantar só. Ele precisa estar associado a uma vida de intimidade, a uma vida de obediência à palavra de Deus, a uma vida de fé e uma vida de oração. Se eu simplesmente não tenho isso, eu não tenho uma vida de obediência à palavra, eu não tenho fé, eu não tenho uma vida constante de oração, aí eu entro numa batalha espiritual. Caí lá de paraquedas numa batalha espiritual. Mas eu não tenho vida de oração. Eu não tenho vida com Deus. Eu não exerço, não tento colocar a minha fé. Não medito na palavra, aí vou pegar lá o meu sonzinho, vou botar um louvor, vou entrar no meu quarto, levantar as minhas mãos como expressão de louvor e vou louvar e vou achar que as coisas vão acontecer. Não, não é assim. Precisa-se ter, como a gente vem ministrando desde o primeiro estudo aqui, precisa-se ter uma vida de louvor e adoração a Deus. A gente tem falado sempre disso, principalmente no nosso cotidiano. Certo? Não é... Eu nunca na minha vida fiz uma oração, ou então oro só quando vou para a igreja, ou 5 minutos antes de dormir, Senhor, abençoa meu dia, blá, 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 já dorme. E quando eu estou no meio de uma batalha espiritual, vou pegar o louvor e vou vencer a batalha. Não, não é assim, né? Você vai ter que caminhar mais um pouquinho, certo? A tua batalha vai ser um pouquinho mais difícil, certo? Que uma batalha, na verdade, não é fácil para ninguém, né? Para ninguém. Então, o louvor,
dentro de um contexto de batalha espiritual, ele pode ser utilizado como arma de guerra, mas ele precisa e deve estar associado a uma vida de oração, uma vida de fé e meditação na palavra, de intimidade com Deus. Ou seja, uma vida de comunhão diária com o Senhor, que é o que a gente tem visto aqui, que é o louvor e a adoração, certo? Então, o louvor separado disso, ele não vai poder utilizado como arma de guerra, certo? Aí eu vou pegar aqui 2 exemplos para vocês. A gente vai meditar nesses 2 exemplos que eu trouxe. Está em 2 Crônicas, capítulo 20, certo? A partir do verso 1. Eu vou ler para vocês aqui. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, em Gedi. Então a gente vê o rei Josafá, rei de Judá, e vinha contra ele os amonitas e moabitas. Vinham esses exércitos todos lutarem contra Judá. Continuando, diz assim: então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo Judá. E aí a gente vê aqui uma arma muito importante, que é a oração, né? Tá vendo aqui? O que é que acontece? A primeira atitude do rei Josafá foi o quê? Buscar o Senhor. E apregoou jejum em todo o Judá. Então a gente vê aqui a primeira arma, para vocês verem que o louvor ele não está isoladamente. Eu vou chegar no louvor como arma, mas vocês precisam entender que o louvor ele não pode estar isolado das outras armas. Entenderam? Estão entendendo, meus queridos? Espero que vocês estejam. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, né? E aí a gente vai ver que Josafá vai fazer uma oração. Ah, Senhor, Deus de nossos pais. Aí ele vai orar, né? Aí mais lá na frente ele vai dizer: agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram, eis que nos dão pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Aí Josafá, o rei, que tinha se começado a buscar ao Senhor em oração, colocado todo o povo para jejuar, ele começa a dizer: Deus, olha só, vêm esses 3 exércitos contra mim, para tirarem a gente aqui da terra que o Senhor nos deu por herança. E eu não tenho a menor condição de lutar contra esses exércitos. Josafá estava. A gente, quando vê Josafá falando assim com o Senhor, se você puder ler o texto todo, você vai observar que era a fala de alguém que tinha intimidade com Deus. Já o rei, você percebe que pelas palavras dele, ele tinha uma intimidade com o Senhor. É tanto que a primeira coisa que ele fez, que a primeira coisa que ele pensou não foi se desesperar. Ei, preparem os homens, preparem as armas, preparem as guerras, preparem os escudos, cadê o capitão do exército? Não, a primeira coisa que ele fez, que a palavra de Deus diz, foi: eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, eu vou falar com Deus. Ei, vamos todo mundo jejuar. A primeira coisa, em vez de ele estar preocupado em produzir armas, em preparar o exército, a palavra de Deus diz que ele foi orar e botar o povo para jejuar, o povo da cidade. Porque certamente ele tinha essa intimidade e confiança em Deus. Continuando, ele diz assim: ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, esse povo? Porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Josafá, aí aqui vem outra arma, que é o quê? A fé. Está lá dito em Efésios. O louvor, vocês vão ver que o louvor não vai estar isolado. A gente já vê a oração, a gente vê jejum, agora a gente está vendo a fé. Josafá disse: olha, Senhor, eu não tenho condições não de enfrentar esses exércitos todos que vêm contra mim. O Senhor não vai fazer alguma coisa? Nós não temos a menor condição. Eu não sei, Senhor, eu não tenho condição, mas de uma coisa eu sei: meus olhos estão em ti. Senhor, eu não sei o que vai acontecer, mas eu confio em ti.
Os meus olhos estão em ti. Eu tenho fé em ti. Eu creio em ti. Foi o que o rei fez. Então nós vemos aqui oração, nós vemos jejum, nós vemos confiança e fé. Mais na frente, a gente vai ver, então Jeosafá se prostrou, olha aqui a expressão de adoração e de louvor. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor adorando. Olha aqui o que a gente vem ministrando desde o primeiro dia de aula. Então Jeosafá se prostrou com o rosto em terra. Ou seja, se expressando lá, adorando ao Senhor, com a cara no pó, ali, Ele e os moradores de Jerusalém se lançaram adorando ao Senhor. E levantaram os levitas, que eram aquelas pessoas responsáveis pelo louvor na casa do Senhor, lá dentro do templo, eram os levitas. E levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coratitas para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. Ou seja, aqui o louvor, com movimento, com ação, que a gente estudou na aula passada, expressões de louvor, com voz muito alta. Então, o que foi que fizeram? Armaram-se até os dentes? Não. Foram buscar ao Senhor, foram jejuar, foram adorar, foram se prostrar com o rosto em terra buscando a Deus, foram louvar a Deus com voz muito alta. É isso que a Bíblia diz. A gente está vendo aqui, o louvor entrando no meio da batalha. No meio de uma batalha, e olhe que essa batalha era uma batalha física, não era uma batalha espiritual. Aqui, esse povo, eles estavam ameaçados com 3 exércitos para invadi-los. 3 grandes exércitos. E esse povo, tudo o que fez foi adorar, buscar ao Senhor e louvar a Deus. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscadas. Olha, quando foi que começou a acontecer as emboscadas no meio dos exércitos inimigos? Foi quando o povo começou a cantar e a dar louvores. Quando o povo começou a cantar e a dar louvores, aí o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas para os destruir e exterminar, acabando eles com os moradores. Ajudaram uns aos outros a destruir-se. Eles mesmos destruíram uns os outros, enquanto o povo de Deus estava cantando e louvando a Deus. Eles mesmos começaram a se desbaratar. Nisso chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. Aleluia! Olha só que maravilha! O que o louvor foi capaz de fazer? Destruir 3 exércitos que vinham contra Judá. Enquanto aquele povo louvava e adorava a Deus, aquele exército, aqueles 3 exércitos se autodestruíram. E a Bíblia diz que não ficou ninguém, não escapou nenhum. Agora, esse louvor, ele está associado ao jejum, à oração, à confiança. Não foi o louvor. Você vê que o povo primeiro jejuou, o povo primeiro buscou ao Senhor, o rei tinha fé. E aí, no fim, o povo se levantou para louvar. Então, nós podemos sim utilizar o louvor como em um contexto de batalha. Podemos sim usar o louvor. Agora, aqui é uma batalha física. Vamos ver uma batalha espiritual. O segundo exemplo e último deste estudo para a gente terminar. Atos 16, 22, 26 diz assim. Eu não vou nem ler todo, vou ler só um versículo. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Aqui a gente vê Paulo e Silas, eles foram presos porque foram acusados, até sem ter um julgamento, uma investigação. Existia uma jovem mulher que tinha um espírito de adivinhação, e ela estava importunando Paulo,
o tempo todo, e Paulo repreendeu aquele espírito nela, e aquele espírito de adivinhação saiu daquela mulher. Só que, por causa disso, os senhores dessa mulher deixaram de lucrar, porque ela já não tinha mais o espírito de adivinhação. Então, os senhores ficaram sem o lucro deles, e não gostaram e foram lá para os magistrados denunciar Paulo e Silas. E aí eles foram juntamente com a multidão mesmo, né, ajudou a prender Paulo e Silas. A Bíblia diz que Paulo e Silas foram lançados na prisão sem julgamento, sem investigação, simplesmente foram pegos e lançados lá, levaram açoites e muitos açoites, ficaram com os pés amarrados ao tronco, com feridas abertas, e a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começaram a cantar e a louvar a Deus, como eu vi aqui, falei aqui. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. Oravam e cantavam. Vocês estão vendo o louvor acompanhado da oração, né? Nunca está isoladamente. Então, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, certo? E todos ouviam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Olha que coisa tremenda. Esse terremoto, ele foi totalmente sobrenatural. Enquanto os servos do Senhor estavam ali numa situação terrível, tinham apanhado bastante, estavam com as suas feridas abertas, estavam amarrados no tronco, sujos, ninguém sabe nem se fazendo necessidades ali fisiológicas do jeito que estavam, sem comer, sem saber o que ia acontecer. Eles tinham todos os motivos para se revoltarem, para estarem angustiados, para estarem atribulados, mas a Bíblia diz que eles, em meio a tudo isso, oravam e louvavam. E as prisões deles foram soltas, porque Deus moveu algo, um terremoto moveu. E quando nós louvamos ao Senhor em meio a uma batalha que nós estamos enfrentando, Deus, ele provoca esses terremotos para nos livrar, para nos dar livramento. Então, podemos sim utilizar o louvor como arma de guerra em meio a uma batalha espiritual, em meio a uma adversidade, em meio a uma dificuldade. Levante-se, adore ao Senhor, louve a Ele, que enquanto você está louvando, Deus está providenciando. Enquanto você está louvando, Deus está movendo as cadeias ao seu favor. Deus está te livrando, Deus está te libertando, Deus está salvando, né? O louvor é uma arma poderosa, sim, aliada a uma vida de oração, a uma vida de meditação na palavra, a uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Não o louvor isoladamente, no contexto isolado, mas numa vida de intimidade com Deus. Você pode sim utilizar-se do louvor. Quantas vezes eu mesmo já passei por dificuldades, e quando a gente entra no nosso quarto e a gente ali começa a louvar e adorar, a gente já recebe consolo, a gente já recebe paz, a gente sente que Deus está fazendo, e Deus faz, né? Quando a gente está ali confiando nele, né? Louvando a Ele, adorando a Ele, enquanto a gente está fazendo isso, Deus está provocando terremotos ao nosso favor. Terremotos ao nosso favor, não é contra nós, né? Porque terremoto a gente tem ideia que é uma coisa ruim, mas são terremotos que vão abalar as estruturas ao nosso favor, né? Então você pode sim utilizar o louvor em um contexto de adversidade, num contexto de batalha espiritual, num contexto de dificuldade, certo? Foi essa a palavra que o Senhor trouxe no meu coração para a nossa aula 11, aqui no nosso estudo sobre louvor. Eu espero que você possa ter sido abençoado, né, com essa meditação, e até o nosso próximo estudo, com a graça do nosso Salvador.